Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, se fala muito hoje em dia que as guerras, as enchentes, secas, são sinais do fim dos tempos. Que Jesus está chegando para levar consigo somente os justos. Essas falas amedrontam e fazem muitas pessoas se tornarem prisioneiras de falsas pregações de líderes religiosos que dizem ter a verdadeira palavra de Deus. Mas vejamos o que Jesus fala sobre isso, lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 1 a 8, e ainda o versículo 10, que eu passo a ler agora. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para nos mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los. E ele disse: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, lendo o nosso texto, nós podemos dividi-lo em duas partes. A primeira parte: Jesus está se dirigindo para o Monte das Oliveiras, quando um de seus discípulos, encantado com o templo, disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Realmente, conforme o historiador judeu Flávio Joséfo, o templo parecia como uma montanha coberta de neve, com suas partes douradas e a brancura das enormes pedras de mármore. O templo era o orgulho do povo judeu, porque representava a presença de Deus. O fundamento da religiosidade do povo judeu. Era considerado o lugar mais importante do mundo, porque era a casa onde Deus habitava. Ouvindo e sentindo o encantamento dos discípulos, Jesus disse: Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Porque Deus não se encontra mais no templo. Deus tomou a decisão de estar entre as pessoas, porque o templo
que foi construído para ser o local de celebração e de encontro das pessoas com Deus, foi transformado num covil de salteadores, em casa de negócio, onde o povo era explorado. Também hoje em dia, meu amigo e amiga, existem muitos templos onde as celebrações se tornaram uma boa propaganda de prosperidade. A palavra de Deus é negociada e deturpada. Jesus Cristo não é o centro e nem o fundamento da fé, mas a pessoa do líder religioso, que muitas vezes se coloca acima da vontade de Deus e da palavra de Deus. Em tais templos, Deus não habita e por isso já estão destruídos também. Na segunda parte, Jesus está sentado com os discípulos no Monte das Oliveiras, o lugar da sinceridade, lugar de oração, de contemplação, lugar de enxergar além do alcance dos nossos olhos. E ali, os discípulos querem saber quando é que o templo será destruído. Jesus então começa a ensiná-los, dizendo que aparecerão pessoas fingindo serem Messias, acontecerão batalhas e guerras, terremotos e falta de alimento, mas ainda não é o fim. E realmente, hoje nós já temos notícias de terremotos, tsunamis, enchentes, secas, guerras, destruição da natureza, fome, brigas e mortes até em famílias. Disseminação do narcotráfico. E como Jesus disse, os falsos messias já estão aí com doutrinas que ensinam que o fim dos tempos está próximo. Que tudo isso é sinal de que Deus está com raiva e que Deus castigará, plantando o medo e fazendo das pessoas reféns de seus ensinamentos. Esses falsos messias, meu amigo e amiga, se fazem adorar como deuses e por isso ensinam que, mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro às suas igrejas, Deus recompensará a fé e trará a salvação para as pessoas. A salvação é negociada dentro desses templos. E esses templos, ali, não ficará pedra sobre pedra. Jesus diz não para esses falsos messias, que plantam o medo e a desesperança nas pessoas, que transformam a palavra de Deus em terror e não em palavra de ânimo, palavra que consola e que liberta. Dizendo não, Jesus nos alerta para não nos deixarmos seduzir pelas pregações desses falsos messias, não cairmos em suas armadilhas, porque são enganadoras. Dizendo não, Jesus nos ensina que o nosso comportamento deve ser com o Deus que se revelou em Jesus Cristo e se deu na cruz em nosso favor, que nos mostrou que seu reino é de paz, de compaixão e de alegria, que devemos ser testemunhas da palavra de Deus que nos faz entender que Jesus voltará sim, mas não como justiceiro, e sim como Senhor e Salvador misericordioso de toda a humanidade. As catástrofes sempre existirão, porque nós,
ao querermos melhorar o que Deus fez e criou, acabamos destruindo e provocando esses sinais entre nós. Só que, para o plano da volta de Jesus Cristo, essas catástrofes não contam. Por isso, nós não devemos ter medo quando a gente ouvir essas catástrofes, ver essas catástrofes, porque ainda não é o fim. O que conta é a pregação do Evangelho, que mostra que o reino de Deus já está sendo plantado entre nós, que Jesus já vive entre nós. E, por viver entre nós, supera qualquer medo e qualquer desesperança. O que conta é a nossa fidelidade a Deus para não cairmos em tentação de seguir falsos ensinamentos e criar dentro de nós um medo dessas catástrofes, achando que é castigo de Deus, é sinal de que Jesus está voltando para nos castigar. O que conta é a nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho de Jesus, que acolhe todas as pessoas sem exclusão, que leva uma palavra de ânimo e de esperança para as pessoas, que fala e mostra que todas as pessoas têm lugar no reino de Deus, que todas as pessoas são amadas por Deus, que cada um de nós tem a missão de cuidar, vigiar, para que a vida que Deus nos deu seja preservada. O que conta é viver a fé, que nos faz perceber o movimento, nos faz perceber que Jesus está se movimentando entre nós, que nós somos, por meio de Jesus Cristo, o templo vivo, no qual Deus habita e do qual Deus age e transforma as pessoas. O que conta é o que Jesus diz: quem ficar firme até o fim será salvo. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Você pode deixar o seu comentário, compartilhar com quem você quiser. Volto a lembrar, tem o meu canal do YouTube. Se você quiser se inscrever, você é convidado a se inscrever. E eu desejo a você e a sua família uma semana muito abençoada, que a gente possa cuidar daquilo, né? Ficar de ouvidos abertos para o que a gente ouve. Eu sempre digo, o que passa pelo crivo da Bíblia, pelo crivo de Jesus Cristo, nisso a gente pode crer, mas no Jesus que se entregou, que se humilhou, que está entre nós, que vive aqui onde a gente vive. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.